Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre React Navigation. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como que a gente navega entre telas no React Native. Para isso a gente precisa do React Navigation, certo? Então eu vou entrar aqui no meu navegador de internet e a gente vai acessar a documentação oficial do React Navigation. Então eu vou colocar aqui React Navigation e a gente vai acessar o site oficial que é o reactnavigation.org. A gente vai clicar aqui e aqui é a documentação oficial. A gente vai vir aqui em Read Docs, que é a documentação, e agora a gente vai começar a instalar as dependências. Bom, eu criei um projeto aqui utilizando React Native CLI. E eu criei um projeto na pasta de downloads que se chama navegação. Então eu criei um projeto bem simples aqui, Eu criei uma classe utilizando o React Native. Aqui eu criei uma view, um text e aqui eu coloquei o React Navigation. Já executei e a nossa aplicação já está funcionando. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar instalar as dependências do React Navigation. Então você vai vir aqui no site, vai vir Get Started e aqui a gente vai instalar a primeira dependência, que é a do React Navigation, para a gente trabalhar com navegações nas nossas aplicações. A gente pode utilizar o NPM ou o Yarn. Eu vou utilizar o NPM, vou copiar, vou vir aqui no CMD, dentro da pasta do meu projeto, que nesse caso é navegação, vou colar o comando e vou instalar. Quando terminar de instalar, eu volto. Bom, acabou de instalar as dependências do React Navigation. Agora a gente vai vir aqui, Então a gente instalou o React Navigation, a gente vai descer um pouco mais. Se caso você esteja utilizando o Expo, você vai instalar essas dependências. Nesse caso, a gente não está utilizando o Expo. Descendo um pouco mais, a gente precisa instalar mais algumas dependências aqui do React Navigation, que nesse caso é a parte de animações e toques. Então a gente vai copiar esse código aqui, vou copiar, você pode utilizar o NPM ou Yarn. Vou voltar aqui, vou colar e pressionar um Enter. Então a gente vai instalar mais algumas dependências que está faltando para o React Navigation. Então quando terminar aqui, eu volto. Beleza, acabou de instalar as dependências. Agora a gente vai descer um pouco mais. Agora a gente precisa trabalhar com o tipo de navegação que a gente vai utilizar na nossa aplicação. Nós temos vários tipos de navegação. Nós temos a navegação em pilha, nós temos a navegação que vai ser em tab e a navegação em drawer. Então aqui, se a gente vir em Hello React Navigation, ele já vai mostrar o tipo de navegação mais tradicional que é utilizado, que é a navegação do tipo stack, que é a navegação em pilha, que é a que eu vou mostrar nesse vídeo. Mas a gente tem outras navegações aqui, por exemplo, navegação em tab, tá vendo? Tab Navigation, se a gente clicar aqui, a gente consegue visualizar, descendo um pouco mais, a navegação do tipo em tab, que é essa navegação aqui. E a gente tem a Drawer Navigation, que é essa navegação que a gente consegue acessar esse menu lateral. Nesse caso, eu vou utilizar a navegação stack nesse vídeo. Em algum outro momento eu posso trazer outros tipos de navegação. Então a gente vai instalar as dependências do tipo de navegação em pilha. Então vou vir aqui, npm install, vou copiar, vou acessar o projeto novamente, vou copiar o código e eu vou instalar a navegação do tipo stack. Quando instalar aqui, eu volto. Beleza, acabou de instalar. Agora a gente vai rodar o nosso projeto novamente. Então a gente vai acessar aqui, o npx react-native run-android. Então vou aguardar a minha aplicação ser executada. O emulador já está aberto aqui, e o projeto no Visual Studio Code também está aberto. Então vou esperar aqui e eu já volto. Beleza, acabou de executar o nosso aplicativo no emulador. A gente instalou as dependências, executou novamente, o nosso aplicativo não quebrou, já está aqui, React Navigation e tudo certinho. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar com navegações entre telas aqui no React Native.
Então a gente vai ter duas telas. A gente vai ter a nossa tela Home, que é a nossa tela principal, e a gente vai ter a nossa tela Sobre, que é a tela que a gente vai navegar. Então a gente vai criar essas duas telas agora. Então eu vou vir aqui, ó, no Visual Studio Code, vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta, New Folder, e vou chamar de SRC. Dentro de SRC, vou clicar nela, botão direito, New Folder, vou criar mais uma pasta que eu vou chamar de Pages. Essa pasta Pages vai ficar todas as nossas páginas. Então vou criar aqui Pages. Dentro de Pages eu vou criar a nossa página, a nossa tela, né? A nossa tela Home. Vou clicar em Pages novamente, New Folder, e eu vou criar a minha página Sobre. Dentro de Home eu vou criar um arquivo JS. Então vou vir aqui, ó, New File, e eu vou chamar de index.js. Dentro de Sobre eu vou criar mais um arquivo chamado de index.js. Então tá aqui a nossa Home e o nosso Sobre, a nossa página Sobre. Eu vou voltar aqui no app.js e aqui que a gente vai colocar o container de navegação e o tipo de navegação. A gente vai vir aqui e a gente vai importar algumas coisas. Então vou vir aqui, vou importar primeiro, eu vou importar o navigation container from @react e já vai aparecer aqui, ó, React Navigation Native. Então a gente importou React Navigation Native. Agora eu vou importar aqui o tipo de navegação, que eu vou chamar de Create Stack Navigator from React Native Stack. Então aqui é o tipo de navegação. Então aqui é o container, que é o React Navigation, e aqui é o tipo de navegação, que é a navegação em pilha, que é React Navigation Stack. Eu também vou importar todas as nossas páginas que a gente criou, que no nosso caso é a Home e a Sobre. Então vou importar a Home primeiro. Então vou colocar aqui import Home from. Aqui eu vou colocar o caminho onde a minha página está. Então vou colocar aqui, ó, src pages. Depois eu vou colocar Home. Automaticamente, quando eu coloco Home, como eu defini como index.js, ele já vai reconhecer o nosso arquivo index.js aqui. Não preciso colocar aqui a barra e o index aqui. É só colocar o Home, que ele já vai buscar o index.js. Agora eu vou importar a nossa página Sobre. Então vou importar o Sobre from./src pages Sobre. Então agora eu importei o Sobre. E agora eu vou criar uma constante para mim trabalhar com a navegação do tipo pilha, que é stack. Então eu vou criar uma constante chamada de stack, que vai receber o nosso create stack navigation, que nesse caso é a nossa navegação em pilha. Agora eu vou tirar essa view e esse text, e a nossa view, que é o nosso container principal, vai ser o nosso navigation. Navigation container, vou fechar. Então o navigation container, dentro do navigation container, vai ficar todos os tipos de navegação que a gente vai ter na nossa aplicação. Nesse caso, a gente está trabalhando com a navegação em pilha. Então eu vou vir aqui, ó, vou definir o tipo de navegação, que é stack. Então eu vou definir aqui o stack, que é da nossa constante, stack.navigator. E aí eu vou fechar aqui. E aqui dentro eu vou colocar as screens. O que são as screens? São as nossas telas. Então a gente vai ter a nossa tela Home e a nossa tela Sobre. Então a gente vai começar na nossa tela Home. Quando a gente abrir a nossa aplicação, a primeira tela que vai ser chamada vai ser a nossa tela Home. Então a gente vai vir aqui, vai puxar o stack, a nossa constante stack, ponto. E agora a gente vai pegar o screen do JSX. Aqui eu vou definir um título para nossa primeira tela, que eu vou chamar de Home, e aqui eu vou colocar o componente, a propriedade componente, que é a tela que eu quero buscar, que nesse caso é a Home, que a gente importou aqui. Eu vou fazer o fechamento, e aqui eu vou colocar a próxima tela que eu vou executar. Então, por isso que é chamado de pilhas, né?
Porque a primeira tela que vai ser executada é a tela home e a segunda vai ser a sobre. Se eu tivesse outras telas, ia ficar uma embaixo da outra. Por isso que chama stack. Então, stack.screen, eu vou colocar mais um nome aqui, que vai ser a nossa sobre. E aqui o componente que vai ser renderizado, que é sobre, que a gente importou aqui. E aqui eu vou fazer o fechamento. Então, basicamente, essa daqui é a configuração. A gente vai ter um container de navegação. Aqui a gente vai ter o tipo de navegação, que é o tipo stack. E aqui a gente vai ter todas as nossas telas. Então, vai iniciar na tela home e depois a gente tem a nossa tela sobre, que a gente pode manipular através do clique do botão e por aí vai. Agora a gente precisa construir a nossa tela home, né? Que não tem nada aqui dentro. Ó. Então, eu estou dentro de index.js, dentro de home. E agora eu vou criar essa tela. Então eu vou importar aqui o React. Eu vou criar aqui um componente baseado em classe. Então eu vou colocar aqui o component from React. Eu vou importar os componentes do React Native. Então eu vou importar aqui uma view. Eu vou importar também um text. Deixa eu colocar aqui primeiro from React Native. E eu vou importar também o Style Sheet para a gente criar os nossos estilos. Beleza. Então, eu vou vir aqui, Export Default Classe Home. Vamos estender de componente que está vindo lá do React. A gente vai utilizar o nosso método render para renderizar a nossa aplicação. E dentro do render, a gente vai utilizar o return. E aqui a gente vai passar uma view, que é o nosso container principal, e dentro dessa view eu vou passar um text, que eu vou chamar de tela principal, por exemplo, tela principal. Aqui embaixo eu vou criar um estilo, então vou chamar aqui o const styles. O styles vai receber o nosso style sheet.create. E aqui eu vou criar o primeiro estilo, que é para o nosso container principal. Então eu vou chamar de container, 2 pontos. Ele vai ser flex 1, ou seja, ele vai crescer a tela inteira. E eu vou colocar uma cor de background. Eu vou colocar uma cor azul para a nossa tela home. Então background color, 2 pontos. E aqui eu vou definir o blue, que é a cor azul. E aqui eu vou definir também o nosso título, né? Que é o texto que vai aparecer no meio da tela. Então, eu vou definir aqui como title, 2 pontos. Eu vou definir aqui uma fonte size, o tamanho da minha fonte vai ser 30. A cor do meu texto vai ser branco, então color FFF. Vou definir também um font weight, vou colocar negrito, então vou definir o bold. Vou alinhar ao centro, então justify content center, e vou alinhar com align items centralizado. Dentro da view eu vou definir o estilo, né? Então vou definir aqui, ó, styles.container, e aqui no text styles.title. Beleza. Agora, quando eu executar aqui, ó, reload, ele deu um erro aqui, ó. Vamos analisar. Ah, sim, a gente precisa criar o componente sobre, né? Então a gente não tem esse sobre. Então vou vir aqui no index, eu vou copiar todo esse código aqui, ó, e vou colar no sobre. E aqui eu vou colocar sobre. Então ele está buscando sobre, né? Só que não tem nada no sobre. Agora sim. Agora sim já apareceu, pessoal. Bom, só uma coisa, esse texto ele ficou colado aqui. Vamos voltar aqui no index do home. Ah, eu coloquei o justify content e o align items no title. Eu preciso colocar no container, né? Então vamos dar um Ctrl X aqui, vamos colar aqui no container e vamos colocar uma vírgula aqui. Agora já vai resolver esse problema. Então aqui, ó, quando a gente abre o nosso aplicativo, ele vai abrir na home, porque a gente definiu a nossa primeira navegação no home. Então ele vai abrir a página home. Só que por enquanto a gente não está navegando. Ele está abrindo na home, que é a nossa tela principal.
a gente quer navegar da home para sobre. Então tem a sobre aqui, ó. Então dentro de home a gente precisa colocar um botão. Então eu vou colocar um botão aqui, ó, vou vir no home, eu vou importar aqui o touchable opacity, por exemplo. E eu vou colocar aqui embaixo do text um botão. Então eu vou definir aqui, ó, o touchable opacity. E dentro desse botão eu vou colocar um texto ir para a próxima página, não, próxima tela, né? Melhor. E aí esse botão eu vou colocar aqui vou definir aqui um estilo para ele, só para a gente conseguir visualizar. Então eu vou definir aqui um background color. Vou colocar uma cor preta para esse botão, só para a gente conseguir visualizar. Então vou vir aqui, touchable opacity, vou definir um estilo para ele, styles.button. Ó, então a gente tem um botão aqui e o texto dele, né, que é o texto do botão, vou colocar branco. Então eu devo definir aqui um text button. Eu vou definir a cor branca, FFF e uma fonte de 18 mais ou menos, certo? E aqui eu vou definir um align self, que vai ser center. Vou definir também um padding, um espaçamento interno de pelo menos uns 30. Ó, já aumentou, vou definir 20, acho que 20 fica bom. Beleza. Aqui no text, eu vou definir o estilo, styles.textButton. Agora já ficou mais interessante. Então, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai partir para a nossa tela sobre. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, para fazer isso, a gente precisa definir um evento de clique no nosso botão. Então, vou definir aqui o onPress para pegar o clique. E aqui eu vou criar uma função, certo? Então, eu vou definir aqui um estado. Então, vou utilizar aqui o constructor. Vou passar props, super, recebe as props. E aqui eu vou criar uma função que vai ser ir para a nossa tela sobre, né? Então vou chamar aqui de dis.ir_sobre. Então vou criar aqui, né? dis.ir_sobre recebe dis.ir_sobre. Vamos dar um bind aqui e vamos passar o dis. Legal. Agora aqui embaixo eu vou criar a função ir_sobre. E quando eu clicar no botão, ele vai disparar nessa função ir_sobre. Dentro dessa ir_sobre, eu quero navegar para uma outra tela. Então eu vou vir aqui, ó, vou passar o dis.props. Eu preciso pegar através de propriedades da nossa classe app. Então eu vou utilizar as propriedades. Eu vou pegar o navigation. Navigate. E aqui eu vou colocar a tela que eu quero ir. Eu quero ir para a minha tela sobre. Então eu vou colocar aqui sobre. Vamos executar aqui. Quando eu clicar ir para a próxima tela, ele já vai para a nossa tela sobre. Então vamos lá na tela sobre. Vamos colocar uma cor vermelha aqui. Red. Tela sobre. Vou tirar esse justify aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Olha que bacana. Ele já cria também um botão para me voltar para a minha tela home. Então, quando eu clicar no botão aqui, ó, touchable opacity, ele vai pegar essa função ir sobre. Então tá aqui, ó, função ir sobre. E através de propriedades, né, as propriedades que a gente está pegando lá do app.js, lá do React Navigation, através das propriedades a gente vai recuperar o navigation e a gente vai utilizar o navigate. Então a gente vai conseguir navegar para a tela sobre. Quando a gente clicar aqui, a gente vai navegar para a tela sobre. E aí, ó, quando eu clicar, já aparece a minha tela sobre, que eu coloquei um background red e já vai aparecer aqui tela sobre. E automaticamente, ó, já aparece o ícone para a gente voltar. Quando eu clicar,
Ele já sabe que a minha primeira tela é a tela sobre, porque a minha primeira é a sobre, né? É a home, na verdade. Então é isso, pessoal. Basicamente é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo no nosso canal, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho das notificações. Toda semana eu estou trazendo dicas novas relacionadas ao universo do React Native e outras linguagens de programação. Quer aprender mais sobre React Native? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o melhor treinamento de React Native, que é o Fábrica de Aplicativos. Lá você vai aprender muito mais, desde o zero até o profissional. Vai aprender a trabalhar com React Native, React, Node. Então você vai aprender a stack completa desse universo do JavaScript. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o treinamento Fábrica de Aplicativos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!